A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Números, capítulo 21, que diz assim: os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente deles, e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir ao Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma se fatiou deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Armon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaed em Sufa, e contra os ribeiros de Armon, e contra as correntes dos ribeiros que se envolve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. E tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os dois bordões, dos seus bordões, e do deserto partiu para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale, que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto.
Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos caminhos, nem pelas vinhas e as águas dos poços, não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaz e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon. Porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seol. Os reis dos amorreus que tinham pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinham tomado a sua mão sobre toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque o fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu o ar dos moabitas e os seus senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou os seus filhos que iam fugindo às suas ilhas, como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derrubamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele e a seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. E assim finalizamos o capítulo 21 do livro de Números. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, em nome de Jesus.